Bom dia, amigos. Enquanto a minha carona não chega, eu vou aproveitar para bater um pouco de papo aqui e falar de algumas coisas que eu tô devendo. Desconsiderem as minhas espinhas pela misericórdia. Vocês lembram que alguns meses atrás eu cheguei a comentar aqui, gente, deixem aqui o que vocês querem saber de dicas, de tema. E aí algumas pessoas mandaram. E aí a gente teve vários temas, né? Então me pediram para falar sobre a água, né? Eu tinha falado rapidinho naquele dia, então me fizeram várias perguntas, então eu vou voltar nesse tema. Me pediram para explicar sobre o jejum intermitente, né? Já que eu tive que fazer por um tempinho agora. Então pediram para eu falar quais são os benefícios, o porquê que eu tava fazendo, então eu vou falar também. E me pediram para falar sobre o câncer, né? Sobre alimentos, sobre dicas. Eu sempre falo que eu vou falar e nunca dá certo. Então dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema polêmico. Então vamos falar, né, gente? Então eu começo pelo jejum intermitente, que é o que eu tenho feito ultimamente, né? Eu não conhecia, só vi Débora Seco tinha emagrecido, fulano tá fazendo, enfim. E como eu já havia falado pra vocês naquela vez em São Luís, eu comecei a fazer esse jejum intermitente não pela moda, mas eu fui ler e estudar sobre e ele me interessou muito. O jejum, amigos, muitas das vezes, ele é um processo natural do corpo. Todo mundo faz. Toda vez que você dorme, você exerce um jejum no seu corpo, né? E por que é intermitente? Porque você intercala períodos de jejum com períodos de alimentação. Então, por isso que o nome é jejum intermitente. Qual o benefício dele? Ele beneficia o corpo e a mente. Por que eu comecei a fazer o jejum intermitente? Porque eu estagnei no peso. Eu perdi 22 quilos e não evoluí. Então, eu iniciei o jejum para poder dar uma acelerada no corpo. E estudando, gente, eu me interessei por várias coisas. Então, eu comecei a fazer por 3 pontos importantes. O jejum ajuda as células a fazer o reparo celular. E no reparo celular acontece a autofagia, onde as células eliminam proteínas velhas e disfuncionais de dentro delas. Essas proteínas velhas, disfuncionais, lá na frente elas podem facilitar o surgimento de um câncer. Então é interessante que as suas células sempre façam esse processo de autofagia. Outro ponto do jejum é que ele altera os seus níveis hormonais, que faz com que o seu corpo retire a gordura armazenada para doar para as células. Por isso a queima de gordura. Por isso você emagrece. Por exemplo, o hormônio do crescimento, ele tem um pico 5 vezes mais, ou seja, ele aumenta a quantidade, o que ajuda você a queimar gordura e ganhar massa. Os níveis de insulina também reduz muito, né? Então essa queda drástica de insulina permite com que a gordura armazenada seja disponível para ser queimada também. Mas se você é diabético, tem pressão alta, tem gastrite, é cardiopata, ou você mesmo que tem muita saúde, não deixe de ir no médico para poder começar um tipo de jejum. Então, além da autofagia das células, do aumento dos hormônios, da queima de gordura, tem um outro ponto do jejum que eu fiquei apaixonada e por isso eu comecei, que é a melhora do cérebro. O jejum, ele aumenta no cérebro o hormônio BDNF, que ele faz nada mais, ele ajuda a criar novas células nervosas. Então, até pro Alzheimer, o jejum vale a pena. Então, amigos, eu abordei os principais pontos que me chamaram a atenção, mas tem muitos outros benefícios que o jejum faz. Por isso eu tenho feito. Como é que eu faço o jejum intermitente? Faço sempre somente 2 vezes na semana, então eu escolho 2 dias da semana e fico 14 ou 16 horas em jejum. Então eu começo 8 da noite e aí só como meio-dia no almoço, então eu não tomo café. Então pra mim não é sofrido fazer ele. Então eu escolho sempre 2 dias na semana e nesse intervalo que eu fico sem comer, o que eu faço? Eu não posso comer nada, mas eu posso tomar todo e qualquer líquido que não tenha calorias. Então chás, café e água, sem açúcar nenhuma, tá, gente? E por eu estar fazendo jejum e por jejum fazer autofagia, excretar as toxinas do teu corpo, a quantidade de líquido tem que ser muito elevada. Então água e chá é muito simples assim. Então continue tomando muito líquido no normal e se for em jejum você dobra essa quantidade. Não é difícil, você se acostuma e você vê os resultados no corpo. Então, meus amores, de dica por hoje é só, eu fico com o jejum intermitente porque eu já vou ter que sair pra trabalhar, o tempo tá corrido, a minha corona já chegou, mas na próxima eu falo dos outros 2 temas. Na próxima eu falo do segundo tema e depois eu paro e falo do terceiro tema. Então, aos poucos eu vou conversando com vocês, tá bom? Espero poder ter contribuído. Um beijo grande pra cá.